Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre desemprego e os impactos econômicos dessa situação que tem assolado, infelizmente, não só o nosso estado, não só o nosso país. Estou desempregado e agora? O que eu posso fazer? Por onde começar? Esse é o assunto principal do programa de hoje. De acordo com o IBGE, o Brasil tem uma taxa de 8 milhões e 600 mil brasileiros desempregados. Isso equivale aproximadamente a 8% na taxa de desemprego. Esses são números do segundo trimestre de 2023, dados, como nós já dissemos, do IBGE. O estado de São Paulo, no primeiro semestre deste ano, teve uma redução em relação ao desemprego. De acordo com o estudo da Fundação SEAD, as vagas de pessoas com carteiras assinadas tiveram um aumento de 0,4% no estado, o que corresponde a cerca de 55 mil novos postos de trabalho gerados. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, na somatória total nos últimos meses foram criados 190 mil novos empregos aqui em nosso estado. Para falar sobre a queda de desocupação, eu converso agora com o economista Roberto Nolasco e com o advogado trabalhista Danilo Schettini. E de forma remota também está conosco o presidente da CUFA, Central Única das Favelas, Marcivan Barreto. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Mariana. À disposição. Obrigado pelo convite, pessoal. Bom dia. Imagina, obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco. Roberto, vou pedir então para que você comece, embora a gente tenha trazido alguns números, né, desse panorama e os números estejam começando a reverter, ainda engatinhando muito precocemente, qual é a conjuntura hoje do mercado de trabalho no estado de São Paulo? O estado de São Paulo é, inclusive, responsável por quase 40%, né, da economia nacional. Ele está reagindo, assim como todo o país, em função até do fim da pandemia e também, principalmente, o que está dando muita acréscimo ao mercado de trabalho e provocou essa redução do desemprego foi exatamente o investimento público, ou seja, o Bolsa Família teve foi muito importante, ou seja, foram 14 bilhões por ano, né, no mercado de trabalho para pessoas que pelo volume de renda, pelo tamanho da renda, 100% disso vai para o consumo. A CUFA pode saber muito bem disso, que esse pessoal não faz poupança, eles precisam pagar aluguel, comer, enfim, o básico. Então você estimula muito o consumo e acaba revertendo nisso na economia como um todo. É um círculo extremamente positivo para a economia. Se ele vai continuar, vai depender muito das forças econômicas, porque quem está contratando hoje é basicamente o comércio. E a grande alavancagem que teve na redução de pessoas ocupadas, porque não se usa mais o emprego. O emprego, tradicionalmente, a gente fala pessoa de carteira assinada. Hoje, o grande volume é de informais, né? O colega advogado sabe muito bem disso, do que significa, que o número de informais, ou seja, pessoas ocupadas que, de alguma forma, elas têm que conseguir algum recurso e aceitam qualquer forma de trabalho. E o comércio é o grande contratante, ou seja, a indústria, ela espera um pouco, né? Ela sempre tem uma dúvida, porque ela raciocina mais a longo prazo, principalmente as indústrias são estrangeiras, elas não raciocinam por contingência, e sim por planejamento de longo prazo. Então hoje o que você tem de grande são serviços e comércio. Esse reagiu bem e, óbvio, nos ajuda. O que nós temos que pensar é a longo prazo, né? Eu vejo ali na tela o que fazer, estou desempregado, o que fazer? O que fazer é prestar atenção, que o mundo ele não vai esperar você levantar, você tem que tomar seus caminhos. E um dos caminhos é se qualificar, porque os empregos novos, o que o mundo mudou, o trabalho mudou, exige pessoas diferentes para trabalhos completamente diferentes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? O que o mercado de trabalho hoje está esperando desse novo profissional que teve que se reinventar, sim, no pós-pandemia. Mas, embora esse mercado esteja se aquecendo ou reaquecendo gradativamente, como você trouxe, realmente, grande parte ainda desses empregos são absorvidos nesse mercado informal. E aí eu preciso passar para o doutor Danilo para explicar para a gente quais são as consequências dessa informalidade para essas pessoas que estão retornando ao mercado de trabalho ou que estão migrando, né, do formal para o informal. Perfeito. Aliás, Mariana, segundo dados também do IBGE, o número de informais ele é muito superior a esse 8% de desempregados, né? Vi outro dia que era em torno de 38 milhões de trabalhadores na informalidade. Então, realmente é um número que assusta bastante. Eu, no dia a dia, nos meus escritórios, e eu atendo muito o trabalhador,
eu percebo, geralmente o processo trabalhista ele demora bastante tempo, né? E durante o tempo do processo trabalhista, eu crio uma relação com esses clientes e eu percebo que eles não conseguem se colocar no mercado de trabalho, têm dificuldade de voltar, boa parte deles suplicam a mim tentar um andamento mais célere do processo, porque o processo trabalhista dele, do emprego anterior, geralmente é a única solução que ele enxerga de curto prazo para poder resolver a situação, a dificuldade financeira dele. E, infelizmente, o processo judicial ele não é tão rápido assim. Então, é um número muito grande de informais. Tivemos recentemente, por exemplo, uma decisão de 2 empresas de aplicativo, né, em que se discute, seria ali talvez uma atividade informal, né, então quem trabalha, por exemplo, como motorista de aplicativo, seja moto ou carro, tivemos 2 importantes decisões recentes condenando empresas a reconhecer o vínculo desses trabalhadores, porque entendeu que eles estão na informalidade. É importante entender, nessa questão de informalidade, que há o emprego, o empregado, como disse o Roberto, né? Então tem o empregado realmente, mas tem também pessoas que às vezes não estão, né, estão na informalidade, pela sua condição talvez de autônomo, mas não é uma relação de emprego. Pensando na relação de emprego e dentro da sua pergunta, há consequências muito sérias para a empresa que contrata na informalidade, né? Que é o que está acontecendo, por exemplo, com essas empresas de aplicativo. Então eles vão ter um custo absurdamente mais alto em decorrência desse tipo de situação. Então tem que pagar fundo de garantia, 13º, férias, INSS, respeitar número de horas trabalhadas, né? Então, e se desrespeitado, pagar horas extras, intervalo. Então o custo para essas empresas que colocam trabalhadores na informalidade é muito grande mesmo. Eu gostaria de passar também para o nosso colega Marcivan, que está nos acompanhando aqui, participando desse programa de forma remota. Marcivan, então, é presidente da CUFA, que faz um trabalho muito sério, já muito reconhecido há muito tempo, com essas pessoas realmente em extrema vulnerabilidade. Eu e Marcivan, eu gostaria que você trouxesse um pouco para a gente de qual é essa situação hoje. Quais são as maiores dificuldades que você percebe entre essas pessoas que estão desempregadas, que são atendidas pela CUFA, e principalmente qual é o perfil? São homens, são mulheres, tem uma faixa etária? Qual é esse grau de escolaridade dessas pessoas? Isso. Primeiro, Mariana, agradecer pelo convite, deixar, né, um alô aí para todos que estão nos assistindo. E falar que é isso, né? A CUFA hoje, como você me falou, a gente viveu um momento difícil de pandemia, no que o Brasil, o mundo sofreu, mas principalmente as comunidades, as periferias sofreram, né, nesse período de pandemia. Aqui no Brasil, a CUFA atua em todo o território nacional, então a gente está presente em 5.000 favelas em todo o Brasil, e aqui em São Paulo eu coordeno diretamente 423 favelas. O que nós percebemos, né, Mariana, e aí o próprio Roberto, economista, e o doutor Danilo pode depois complementar, é que realmente o que aconteceu, o que está acontecendo agora após a pandemia, na verdade a pandemia, ela foi embora a pandemia, normalmente as pessoas imaginam que os empregos voltaram, a vida normal voltou, mas a gente sabe, atuando na ponta, o quanto que essas pessoas foram prejudicadas, principalmente os moradores de favela, de comunidade, como o próprio Roberto falou. Essas pessoas, o que elas produzem hoje, eles comem amanhã. Então, tudo que eles fazem hoje dura 15, 20 dias, eles já têm que aplicar no seu sustento do dia a dia. E aí, quando vem a OMS que trava, que fecha tudo, então praticamente essas pessoas ficam sem renda nenhuma. Nós estamos falando da boleira, do doceiro, daquele cara que trabalhava no farol, no informal, aquele cara que tinha uma lojinha na comunidade, que não tinha um MEI, que não tinha um CPF. Então, essas famílias foram as mais atingidas. Atualmente, a gente estava vendo os dados, que ainda nós temos 30 milhões de brasileiros vivendo com fome. Então, a gente continua atuando na linha de assistencialismo, mas a gente sabe que não dá para ficar no assistencialismo. A gente tem que ensinar essas pessoas a trabalhar, dar oportunidade de emprego. O que a CUFA faz é exatamente isso. Nós temos 2 vertentes de atendimento, que é o atendimento do assistencialismo, que a gente mapeia essas famílias, cadastra essas famílias, entende de que forma que a gente pode atender, mas também a gente está atuando agora, após pandemia, na outra linha, que é inserir essas famílias no mercado de trabalho, capacitar esses jovens, capacitar essas mães, para que elas possam ter uma vida mais digna pós-pandemia. E nós percebemos, claro, que a maioria dessas famílias são compostas por mães solos. Grande parte dessas mães são mães solos, mães com crianças pequenas, mães que têm que deixar suas crianças para procurar outro emprego. O que nós temos feito
e aí a nível de emprego, falando inclusivamente de inserir essas pessoas no mercado de trabalho, é procurar as grandes empresas que a gente já tem parceria, que nós fizemos um trabalho na pandemia, que essas empresas fizeram grandes doações de milhões. Estamos falando para ela agora a gente não quer a tua doação. A gente quer a tua ajuda para empregar essas famílias, para que elas possam, a longo prazo, ter uma vida digna. Não ter um quilo de alimento ou uma cesta básica todo mês. Eles não querem isso, eles querem trabalhar. Então, a gente tem dialogado muito com as empresas e o que eu percebo, e aí é mais uma provocação, já começando para o Roberto e para o doutor Danilo, é que um trabalho que a gente vem feito já de um tempo, que é aproximar, Roberto, as empresas dos funcionários, ou pelo menos das regiões que eles moram. A gente percebe, principalmente onde a CUFA atua, por exemplo, que eu tenho empresas maravilhosas que estão situadas aqui na região mais centro e que pegam funcionários lá da Zona Leste. Então o cara sai do fundão na 3, 4 horas. Então tudo isso a gente tem que pensar de que forma que a gente consegue minimizar, porque o desemprego gera uma cadeia de consequências, né? Então a gente tem que pensar de que forma inserir essas pessoas no mercado de trabalho e com qualidade. Então, uma das partes é isso, é tentar aproximar as empresas da região onde tem os funcionários. Então, por exemplo, se tem uma empresa boa aqui, eu vou tentar pegar e indicar funcionários aqui da região. Se tem uma empresa lá em Guaianazes, que é bacana pra caramba, e que pega funcionário aqui na região central, por que não pegar uns funcionários lá da região de Guaianazes? Então, a gente tem mapeado essas empresas por regiões, quais são as linhas de atuações que ela atua, e dentro das nossos cadastros de comunidade de favela que eu tenho naquela região, eu tento dialogar e levar essa empresa lá para dentro para fazer algum trabalho de capacitação. E aí, mais para frente, eu te falo de algumas empresas, de algumas parcerias que já está dando certo, que é o caso da Amazon, que é uma parceria super bacana que a CUFA tem aqui em São Paulo com a Amazon. Bom, Roberto, já que, então, o próprio Marcivan passou para você a bola, está com você. Eu feliz de falar em CUFA, porque conheci a CUFA no Rio, fiz um trabalho na favela da Rocinha, Jacarezinho e um pouco em São Carlos. E essa visibilidade que a CUFA deu, evitando que a gente criasse várias faixas de Gaza no Brasil, é excelente. Eu gosto muito de ouvir falar na CUFA. Essa proposta que ele fez realmente é uma coisa antiga. Eu trabalho, eu assessoro uma central sindical, que a gente procura nessa central sindical, inclusive, fazer alguma coisa nesse sentido, tanto de qualificação profissional, como fazer geograficamente em que as empresas aproveitem os trabalhadores mais próximos das suas localidades, das comunidades, evidentemente. A Amazon, eu vi o filme da Amazon que eles fizeram em Heliópolis, né? É um filme bonito, né? Eu achei interessante, que promove bem a comunidade e esse relacionamento da comunidade, né? Mas é uma tarefa grande, não é pequena, porque emprego a gente não cria por decreto, por vontade. Emprego se cria com desenvolvimento econômico. E com a desigualdade que nós temos no Brasil, mas concorda comigo, é muito difícil você promover desenvolvimento econômico com a tamanha concentração de renda. 1% da população, 1% dos ricos tem 42% da economia brasileira. Então, nós temos que dividir esses 60% por um monte de gente. Então, nós temos muita batalha para frente, mas, como você disse, tem que começar de algum lugar. E esse projeto que você está falando é interessantíssimo. Eu acho importante. Aqui nós estamos numa casa legislativa que pode fazer muito nesse sentido, né? E que pode promover não só a alocação de pessoas, como o desenvolvimento de trabalhos, porque a gente sempre fala de trabalho informal. Nós temos uma dificuldade muito grande, o Danilo pode até concordar ou discordar, nós temos que encaixar 2023 numa legislação de 1943. Então é um negócio extremamente complicado, tudo fica difícil, as empresas dão desculpa porque os encargos são muito altos. Nós temos que ver, nós não podemos abrir mão dos direitos trabalhistas, mas eles podem acontecer de outra forma que nós temos que criar. Não sei como, mas eu aceito o desafio e nós vamos fazer contatos daqui para frente, porque eu trabalho numa central sindical muito grande, que é o GT, e que nós podemos fazer alguma coisa. Danilo. Boa. Pois é, a nossa legislação realmente há críticas severas em relação à necessidade de reforma. Eu tive, final de semana passado, agora conversando com uma desembargadora do TRT-2, que aliás foi uma das desembargadoras que decidiu essa questão do reconhecer o vínculo do aplicativo, e ela discutindo ela comentando que a discussão ela é muito além
apenas desses aplicativos. Vivemos um novo cenário mundial, vivemos uma nova geração, novas formas de relação entre as pessoas e entre os negócios se fazem presentes. Então a legislação ela também precisa evoluir nesse sentido. O judiciário hoje tem que decidir da forma como a norma mas precisa sim, e aí no campo político não tem jeito, né, a alteração da legislação para que observe essas novas formas de trabalho, né? O home office, por exemplo, é uma forma de trabalho que já é muito, sobretudo depois da pandemia, já é muito presente, mas existem questões de trabalho que devem ser observadas, por exemplo, acidentes de trabalho dentro de casa e outras questões. O trabalho intermitente, por exemplo, ele vem como uma solução, mas ainda está um pouco precário. Então, tivemos alguns avanços, mas eu acho que essa nova ordem mundial ela está avançando de uma forma muito rápida. Precisamos ser mais rápido no campo legislativo para ter essa alteração. E uma outra coisa que o Marcivan comentou também, que é muito interessante, é o seguinte, né? Alinhado à sua primeira pergunta, Mariana, muitas pessoas hoje trabalhando na informalidade, por exemplo, vendendo no farol, enfim, elas não estão recolhendo o INSS, elas não estão pagando o INSS. E a Seguridade Social existe exatamente para proteger essas pessoas e diminuir um pouco, talvez, embora não seja o critério principal diminuir a desigualdade, mas apoiar um pouco essas pessoas que estão realmente em situação de vulnerabilidade social. E se elas não pagam o INSS, sofrerem um acidente de trabalho, elas não vão ter direito a nenhum tipo de benefício, não vão conseguir se aposentar quando tiverem uma idade mais avançada. Então, essas proteções que o Estado dá às pessoas que contribuem ao INSS, essas pessoas que estão na informalidade não terão esses direitos. Então, também acho que é algo importantíssimo aí, se alinha ao que o Roberto falou. Ainda pegando um pouco do que o Marcivan trouxe para a gente, eu queria dar um passo atrás, Roberto, e queria entender o seguinte. O grau de escolaridade está muito relacionado a essas pessoas que foram desligadas ou que perderam o seu emprego. E outra coisa, o empreendedorismo, principalmente, aí depois eu gostaria, acho que o Marcivan até vai poder trazer um olhar até mais apurado disso para a gente. Se o empreendedorismo aumentou, principalmente nessas regiões periféricas. Pode começar, Roberto, por favor. O grau de escolaridade, óbvio, que influencia. Mas tem um negócio interessante. Outro dia eu vi que fizeram um mutirão de emprego e que não conseguiam contratar caixa de supermercado, porque não conheciam o básico de Excel e outras coisas mais. É óbvio, você exige um conhecimento, mas paga o salário de quem não tem conhecimento. Então, na realidade, as empresas estão querendo pagar menos para quem tem mais conhecimento. É um oportunismo no mercado que as pessoas estão empobrecidas, né? O grau de escolaridade realmente influencia. Sobre empreendedorismo é uma vontade de uma pessoa empreender. Hoje, chamam de empreendedor aqueles que não têm o que fazer, ou seja, o motorista do Uber ou entregador de bicicleta, ele não é o empreendedor, ele é uma pessoa que está querendo não passar fome. Então é diferente, nós estamos jogando para as pessoas na informalidade, fazendo um tipo de trabalho e chamando de empreendedor. Eles não são empreendedores. Agora, o empreendedorismo, ele é importante. Hoje você tem uma vocação muito grande, principalmente da juventude, de ter mais expertise com a internet e tal, de ser empreendedor. Esses são verdadeiramente empreendedores. E esses são, assim, eu acho que boa parte, tem uma estatística que do PNAD contínua, que é geral, não é específico de São Paulo, mas tem 7 milhões de pessoas trabalhando de home office. E que depende, o Danilo sabe disso, é o seguinte, carece de qualquer legislação ou de qualquer coisa que uma pessoa está exercendo um trabalho na casa dela, se as condições de trabalho na casa dela são as mesmas condições que ela teria no trabalho. Então são coisas que a legislação tem que começar a pensar. Então eu vejo o seguinte, o empreendedorismo, ele é uma coisa importante, nós temos um grande apoio como o Sebrae e várias instituições que incentivam o empreendedorismo, mas ele não pode, a pessoa desempregada que exerce qualquer coisa informalmente, seja chamada de empreendedor. Ele não é um empreendedor, pode até vir a ser, mas ele é um sobrevivente. Marcivan, aquela pessoa, aquela dona de casa que está, de repente, numa região mais periférica e justamente como você falou, né, hoje grande parte são mães solos, né, são mães solteiras que têm que lutar ali para dar conta de toda a sua família. E aí muitas começaram a realmente buscar recursos, né, seja por meio de cozinhar, fazer salgados, fazer bolos, enfim, buscar inovar dentro das suas possibilidades, né, Marcivan?
É isso, e principalmente na pandemia, né? Que aí as mães tiveram mesmo que se reinventar, né? Porque ela se imagina uma mãe que tinha 4 crianças dentro de uma creche, que se alimentava exclusivamente dessa creche e que passaram a depender exclusivamente da sua mãe. Então, o maior exemplo a gente tem, e aí a gente fez recente matéria de televisão, que é com a Ellen. Né? A Ellen é uma senhora, uma mãe de casa, que se descobriu na pandemia tendo que cuidar dos filhos, começou a vender bolo, tá? Então fazer um bolinho, que aquilo que o próprio Roberto falou, ela não era uma empreendedora, ela era uma pessoa que perdeu o emprego e que se viu numa situação de emergência, porque os filhos estavam dentro de casa e começou a fazer bolo. E aí qual foi nossa atitude, Roberto? O que a gente percebeu? Que várias famílias começaram a atuar dessa forma. Por quê? Porque não podia estar mais no farol, não podia estar na casa das senhoras fazendo um trabalho de faxina para ganhar um dia, então começaram a criar alguma forma, tanto pela internet, eu acho que ajudou muito a internet, né, principalmente as redes sociais, a impulsionar esses novos empreendedores que surgiram, né, e aí vocês veem pela internet várias pessoas vendendo itens variados pela internet. E o que nós fizemos, Roberto, foi, de alguma forma, correr atrás dessas pessoas que estavam saindo ou mesmo perderam seus empregos e estavam querendo empreender. E aí, aquilo que se falou, nós chamamos o Sebrae para qualificar essas pessoas na questão do MEI, fizemos um mutirão, né? Mas eu sei que o mutirão nem sempre resolve, então tem que ser um trabalho mais de porta em porta, um trabalho mais de campo. Eu acho que é isso que funcionou e que está funcionando, né? Um exemplo, nós fizemos aqui, nesses períodos aí, agora, um mês atrás, uma parceria com a Caixa, que nós colocamos 300 mulheres empreendedoras somente aqui em São Paulo, em Heliópolis, né? Nós pegamos a região de Heliópolis, que é uma favela que tem 200 mil habitantes, e nós empreendemos, colocamos 300 mulheres em vários cursos, né, pagando esse curso, ajudando elas, para que elas pudessem vir fazer o curso, pudessem se profissionalizar, mas também pudessem cuidar dos filhos. Porque tem muito isso, né? Tem uma mãe que tem vontade, quer empreender, mas ela não tem condições porque ela tem 2, 3 filhos para cuidar. Então, de que forma que a gente consegue ajudar essa mãe a ela ter o próprio sustento? Então, a gente tem essas parcerias, fizemos com a Caixa, fizemos uma ação com o The Tower, e tudo que a Heineken vendeu no The Tower, a gente pegou essa renda e colocamos para profissionalizar pessoas das comunidades do audiovisual. Então, não só a pessoa para ir lá e servir o garçom, não tem problema nenhum, não está denegrindo nenhum emprego, mas que essa pessoa também ela possa ir no Detal, possa ir no Rock in Rio e desenvolver um trabalho de produção e levar outras pessoas da comunidade, da favela, para fazer esse trabalho. E com a Amazon, Roberto, só para complementar aquela ideia que a gente falou da Amazon, foi exatamente isso. Né? Nós conversamos com a Amazon, nós explicamos da necessidade de ter a Amazon, a gente percebeu a dificuldade que essas lojas e departamentos têm de entrega de produtos, né? Porque aí era só o correio que entregava, só uma empresa, então assim, não tinha uma qualificação. O que a gente fez? Nós chamamos a Amazon, esse projeto já funciona há 10 anos no Rio de Janeiro, lá nós temos a Procter & Gamble, a Natura, como parceira. Então tudo que a Amazon vende hoje em São Paulo, para você ter uma ideia, a gente tem os territórios de atuação. Então, aqui em Heliópolis, eu tenho uma base, e tudo que a Amazon vende na região de Heliópolis, e numa região de 15 quilômetros, é essa base da CUFA de Heliópolis que entrega. Então, a gente treina essas pessoas, e para falar para vocês, tá? Essas pessoas que vêm para o projeto da Amazon, que na verdade é um projeto chamado Recomeço, é para qualificar pessoas que saíram do sistema prisional. Tá? Então, quem não sabe da minha história, eu sou um cara que eu fiquei 10 anos privado de liberdade. Entendeu? Eu fui um cara que não tive oportunidade de emprego com 16, 17 anos, morador de Heliópolis. Infelizmente, o que tinha na minha época, as oportunidades era muito pouco, né? Os sindicatos atuavam, mas era muito pouco. E eu me deparei, quando eu estava no crime, no tráfico, e conheci a CUFA 2001, gravei um documentário Falcão, com o Celso, ainda dono do tráfico, e depois de 6 anos que eu estava privado de liberdade, o Celso Ataíde me convidou para vir para a CUFA. E ele falou, você tem um olhar social, queira ou não, você tem uma garra de quem pode fazer algo melhor além do crime. E eu me tornei professor dentro do sistema prisional, nesses 9 anos e 8 meses que eu fiquei privado, quase 10 anos, e de lá eu saio como professor, e aí eu começo a atuar dentro da favela de Heliópolis, como CUFA Heliópolis, e posteriormente assumo toda a CUFA do estado de São Paulo, e hoje eu faço parte do Comitê de Crise Nacional da CUFA. Então todas as crises, como teve em Petrópolis, Litoral Norte, agora no Rio Grande do Sul,
a gente estava atuando diretamente lá com a iFood, 8 milhões arrecadado para a gente ajudar os MEI, ajudar o pessoal do CPF, que recebe projetos do governo, mas também ajudar principalmente aquelas famílias do informal, totalmente do informal, que não tem renda nenhuma, que perderam o porco, perderam a galinha, mas são mães que precisam dessa atuação. Então, partindo dessa ideia, dessa oportunidade que eu tive, né, fui garoto propaganda do Corinthians, agora o ano passado fui garoto propaganda da Unesco, da ONU, eu tenho buscado essa imagem minha para dialogar com as empresas, para fazer um trabalho mais sério com as comunidades, sabe? Realmente levar, de fato, capacitação profissional. Não ir lá e falar que quer costurar uma roupa, porque, Roberto, e aí aproveitar o doutor Danilo, né, até para deixar esse gancho com vocês, que eu percebo muito nas favelas, que estão de épocas, são ações pontuais. Tem que parar com ações pontuais. Vai fazer um carnaval, aí a escola de samba vem aqui, faz 2.000, 5.000 camisas para mim. E aí pega o cara da favela, a mulher da favela para se fazer as camisas. Vai fazer um evento lá no Ibirapuera, vai ter uma corrida de não sei do que. Põe a favela para produzir. Mas é isso, então tem que fazer ano inteiro. Por que o carnaval não insere essas pessoas e cria um projeto para o ano inteiro, para que elas trabalhem o ano inteiro? Tem várias coisas que podem ser feito além só das camisas. Então o que a CUFA fez com a Amazon foi isso. Fala para a Amazon, olha, existe uma leva de pessoas como o Marcivan, que saiu do sistema profissional, que não tem qualificação, não consegue qualificação no mercado, e está a ponto de sair para o crime, e aí a gente qualifica essas pessoas, só para você ter uma ideia, a gente dá a moto para eles, até o combustível eles não pagam, e a gente qualifica e coloca esse pessoal no mercado de trabalho. Então hoje, o trabalho que a Amazon tem com a CUFA, não só em São Paulo, mas agora a gente começa já a abrir para outras cidades e para outros estados, é essa parceria de qualificação com a maioria, claro, de apenados, que foram apenados, mas também com a população geral das favelas, né? E aí eu não digo só a Amazon, a gente já está com a parceria agora com outras empresas, com a própria Vivo e com a Adidas, que é um projeto bem bacana que a gente também está inserindo no mercado de trabalho, pessoas da comunidade. A gente volta para a história da capacitação, né, Roberto e Danilo? Capacitação, qualificação, mas é muito do que o Marcivan diz. Por onde começar? Porque se essa pessoa precisa de uma capacitação para se reinserir, mas ela está desempregada, ou seja, muitas vezes ela não tem o mínimo, o básico, nem para colocar em casa. Quer dizer, às vezes, por mais que ela consiga um curso, por exemplo, em parceria com algum lugar, ela precisa desse valor para se locomover, muitas vezes, de transporte público, que ela também não tem. Porque isso vai fazer falta na comida dela, dos filhos dela. Então, também há necessidade dessa questão de montar um organismo vivo realmente em torno dessas regiões, que é, mais uma vez, o que o Marcivan e o que o Roberto trouxeram aqui para a gente. E aí, por onde começar? Pois é, primeiro, Marcivan, nossa, escutando esse Marcivan é até emocionante, né? E eu vejo sua camisa de longe aqui, eu só vi que assim, ufa, cheguei lá. Porque, tirando o C aí, isso. Parabéns por você, viu? Agora, eu vejo o seguinte, primeiro, Marcivan, a cadeia produtiva do carnaval começa em abril. Então é uma coisa que vocês têm que buscar de trás para frente, que o carnaval não começa com a camiseta em novembro, dezembro. Ele começa em abril com escolha de samba enredo e começa, enfim, uma série de coisas. Então é uma cadeia produtiva que não é curta, é longa, ela é quase o ano inteiro. E aí as pessoas têm que se qualificar para isso e buscar oportunidade. A qualificação profissional é o grande nó que a gente tem em São Paulo, porque por mais organismo que vocês tenham, que a gente tenha na estrutura paulista, você não consegue fazer essa demanda porque você tem que qualificar para quê? Porque normalmente eu vejo, tem um governador que tinha um negócio de padarias. Nossa, um monte de padaria, mais do pão do que as pessoas precisam em São Paulo. Então a gente tem que começar a qualificar nos nichos de mercado, como ele fala com a Amazon. A Amazon é uma empresa moderna, né, grande e que precisa de gente, então tem que começar a qualificar para isso. Antigamente em São Paulo teve um que chamava-se Frente de Trabalho, que eu acho que é uma política, nós estamos numa casa legislativa que pode provocar alguma coisa disso, que chamava-se Frente de Trabalho. A Frente de Trabalho, o trabalhador ganhava um salário mínimo, uma cesta básica, ele se qualificava 3 dias da semana e 2 dias ele trabalhava. Então era um esquema o seguinte, as pessoas trabalhavam com reciclagem, com uma série de coisas, tecnicamente, não enfim, recolher material na rua, mas trabalhar tecnicamente na reciclagem, tinham cursos e tinha uma cesta básica, ou seja, não adianta alguém desempregado, que você queira que faça alguma coisa,
e ele vai ter que pagar passagem, comer e ele vai fazer um curso. Não vai conseguir fazer isso, entendeu? Tem família que vende tudo para poder o filho fazer um curso, mas isso aí não é justo. Nós temos que ser justos com essas pessoas. Então eu acho que nós temos que ter alguma coisa que leve... O trabalho que eu fiz, que eu citei aí na Rocinha, e principalmente em Jacarezinho, foi dentro da comunidade. Eu prefiro chamar de favela, porque, enfim, eu não gosto de criar um glamour numa coisa que não era, pelo menos na minha época. Você criando dentro da comunidade ou da favela cursos e eram gratuitos. As pessoas estavam dentro de casa, estavam próximo deles, sem custo. É isso que nós temos que fazer, temos que chegar aonde está a demanda, tem que chegar essa oferta de curso. Como fazer? Nós vamos ter que exigir e ter políticas públicas com participação das empresas. A Amazon está se dispondo a fazer isso, outras empresas, dentro de uma política pública séria, vão também querer investir, porque interessa para elas ter trabalhador qualificado. Tem muitas empresas que não têm vagas que elas não conseguem absorver porque não tem pessoa qualificada. Então, a qualificação é um nó razoável, que a gente vai ter que desatar. Roberto, e isso aí tem que começar... Só para aproveitar, Roberto, aproveitar o gancho do Roberto, tá? Só para complementar, é importante essa fala do Roberto, tá, Roberto? E só para você ter uma ideia, o quanto que as empresas economizam depois com isso, né? Então não é um investimento, não é um gasto, e sim, eu acho que é um investimento necessário, porque nós percebemos, Roberto, com essa ação da Amazon, que a Amazon passou a vender muito mais, porque agora a gente entrega com mais qualidade nesse território, então a entrega chega mais rápido, porque nós estamos falando de pessoas que foram qualificadas, que conhecem seu território. Então o cara que está entregando, ele conhece o beco, conhece a viela, conhece a ruazinha, conhece as pessoas pelo nome. Então se ele vai fazer uma entrega na casa da Dona Maria, ele sabe que a Dona Maria às vezes está na escola, ou ela está no emprego, ou então tem um vizinho, então ele consegue, entendeu? Então até isso a gente acabou facilitando para as empresas. Então a empresa ela passou a ter um carinho maior, porque está atuando nesse território, as pessoas entenderam e aí começam a comprar mais para valorizar e para fomentar o emprego local, porque essa empresa está fomentando o emprego local, está valorizando, pegando gente do local para se profissionalizar, e também está ganhando, porque agora parou com o índice de rejeição de entrega, de perca de entrega, e até com o índice de compras, que aumentou agora a compra, porque o cara falou, pô, agora eu posso comprar porque agora entrega mais rapidamente. Era só para complementar a fala do Roberto. Aí. Isso aí, porque é fundamental as empresas, porque o governo não produz riqueza, o governo cobra imposto. Então, se você quer fazer alguma coisa, tem que ter a participação do setor que vai ganhar dinheiro em função disso, ou o governo vai ter que cobrar imposto para fazer. Sem então, dúvida. É uma escolha que as empresas têm que ajudar o governo a fazer. Muito bem. Roberto, Marcivan e também doutor Danilo, a gente tem que ir para um rápido intervalo. Na volta, é importante a gente falar sobre essas novas exigências do atual mercado de trabalho. A gente já deu uma pincelada em algumas delas, vamos nos aprofundar no segundo bloco. Fique conosco, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco, a Alesp Cidadania de hoje, falando sobre desemprego. Estou conversando com o economista Roberto Nolasco, com o advogado trabalhista Danilo Schettini e de forma remota, também participando desse nosso bate-papo, o presidente da CUFA, Central Única das Favelas, Marcivan Barreto. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. No intervalo, então, nós falávamos sobre essas exigências desse novo mercado. Temos trabalho híbrido, trabalho home office, temos então Ubers, né, esse novo formato chamado de uberização, né, de uma série de empregos. Como fica essa legislação trabalhista que está em descompasso com o que o mercado está exigindo hoje desses profissionais? Gostaria de começar por você, doutor Danilo. Pois é. Aliás, a questão da Uber ela é bastante polêmica porque impacta bastante, né, não só a empresa, mas a sociedade. Aliás, muitos trabalhadores da Uber, eles não querem ser registrados, né? Eles não querem, eles entendem que para eles não é mais vantajoso. Talvez teriam aí a própria Uber em si, esse sistema de contratação de transporte por aplicativo poderia ter algum tipo de problema em decorrência do preço, né? Porque o preço, Roberto acho que deve saber melhor aí, vai poder falar sobre isso, o preço ele provavelmente vai ser repassado para o cliente final. Então as passagens ficariam realmente nesse caso muito mais caras. Mas a Uber, e é interessante falar sobre isso, ela foi condenada porque
entendeu-se que mesmo com esse novo formato de trabalho, ela faz sim uma subordinação jurídica, e essa é a grande questão aqui, né? Ela impõe uma subordinação jurídica nesses trabalhadores. Então, esses trabalhadores, eles não são autônomos, eles não trabalham com total autonomia, que é o que colocariam eles, talvez, numa posição de empreendedorismo, como o Roberto tentou, ou disse no início aqui. Mas eles não são autônomos, eles devem seguir as regras que o aplicativo põe. Por exemplo, se eles não atenderem ou dispensarem determinado tipo de corrida, eles são ranqueados para baixo e acabam perdendo corridas mais interessantes. Então, essa forma de trabalho que o aplicativo impõe, aliás, a decisão da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, que foi a decisão da Uber, o juiz ele fala sobre todos os aspectos que foram observados durante o processo nessa relação de trabalho. Foram muitas pessoas ouvidas, algumas perícias no próprio sistemática do aplicativo foi feita e identificou-se ali que há então realmente uma imposição da empresa a forma como eles trabalham muito maior do que, por exemplo, na minha empresa, por exemplo, né? Então as pessoas têm que bater ponto ali e o próprio aplicativo faz isso, ele registra realmente quanto que a pessoa trabalha, a produtividade dela fica toda medida no aplicativo. Então são formas até mais modernas de você controlar do que as formas que existem. Então precisamos pensar realmente, né, se a Uber hoje ela está errada de acordo com a regulamentação que nós temos, né? Essa subordinação jurídica talvez ela deveria ser repensada se quisermos manter relações de trabalho como essa de forma que não gere para a empresa talvez tanto impacto financeiro. Mas aí tem a questão social, né? Porque ela tem que pagar os impostos não só por conta da sua própria atividade, mas também para garantir aí direitos sociais, como o 13º, fundo de garantia, férias, como foi dito no início. Então, precisa de fato, Mariana, ser repensada essa situação, sobretudo no âmbito legislativo. E aí o que esperar das relações trabalhistas no futuro ainda é uma incógnita? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, porque assim, a legislação ela ainda é essa, né? Então, as novas formas de trabalho, elas vão acontecer porque os empreendedores, eles têm esse ímpeto, essa vontade de fazer o negócio acontecer. E eles vão esbarrar sempre nessa legislação, que é uma legislação realmente, como disse o Roberto no início aqui, ela não está acompanhando essa modernidade. Então, precisa ser pensada essas questões. Agora, Roberto, eu te pergunto, né, o que esperar, perguntei para o doutor Danilo o que esperar das relações de trabalho, o que esperar desse mercado no futuro e, mais que isso, da geração e do acúmulo realmente de riquezas econômicas, do desenvolvimento econômico enquanto Estado, enquanto país, nesse novo formato de relação que a gente está conversando? É complicado, né, porque eu não sou advogado, mas então não é exercício ilegal da profissão, mas a legislação, o juiz trabalhista, ele existe para administrar conflitos com a CLT. Acho que é isso, né? Então, qualquer relação trabalhista, ele tenta encaixar ali dentro, naquilo que está em desacordo com a própria realidade. Então, realmente, repensar isso é importante, que pode ser um entrave até para o desenvolvimento do futuro de relações trabalhistas. Nós temos uma coisa que tem um nome de gig economy, que são jovens que eles não querem ter nenhuma relação trabalhista formal. Eles querem ser desenvolvedor de site, de web design, enfim, eles não querem nenhuma relação. Essa é muito da juventude fazer isso. E não se encaixa na legislação atual. Mas nós temos que criar uma legislação que possa prover dos mesmos direitos aos direitos parecidos que as pessoas têm numa CLT, por exemplo. Então nós temos que pensar no futuro, primeiro, nós falamos da qualificação. E segundo, essas relações, porque as empresas vão cada vez mais comprimir isso aí e exigir. Porque o que as empresas estão fazendo hoje? As empresas nacionais, elas têm uma concorrência internacional, que tem alta tecnologia e uma série de coisas, então ela começa a comprimir salários. Ou seja, nós temos um salário médio de 2.850 no Brasil, que é um salário médio baixo e que não permite a gente ter um desenvolvimento econômico razoável. Então, essas travas que a legislação tem e que, aliado à baixa escolaridade e à falta de qualificação, nos coloca numa situação de futuro meio em interrogação. Ou seja, nós podemos perder a corrida mundial para ser país desenvolvido. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar ontem, né? Ou seja, nós estamos vivendo o futuro agora, porque está aparecendo, a China está investindo na Bahia, né, para fazer, e diz que vai transformar a Bahia num Vale do Silício.
né? São coisas que estão acontecendo e que a gente tem que se preparar para esse mundo novo, né? Então, eu acho que a legislação é um ponto, né? Que é importante, isso aí, que dá segurança jurídica às empresas têm que ter segurança. Nós temos um problema aqui, o seguinte, que a empresa ela tem que tomar cuidado, porque é o único lugar que você tem que administrar o passado, né? Ou seja, a reclamação trabalhista é 5 anos. Então você compra uma empresa nova, de repente aparece uma reclamação trabalhista que até 5 anos atrás. Então isso é uma insegurança jurídica grande. Então esse é um ponto de pensar na parte jurídica, mas principalmente é a juventude grande que nós temos de ter uma educação formal melhor, mas principalmente a qualificação profissional. Marcivan, aí para a gente já se conduzir ao final, né, para construir esse mundo novo que o Roberto trouxe aqui para a gente, por exemplo, para esse mundo novo acontecer, é necessário, sem dúvida nenhuma, mão de obra. Essa mão de obra tem que sair de algum lugar e o que a gente já vamos voltar no que conversamos no primeiro bloco, que é a questão da qualificação e etc. Como a CUFA está preparando essas pessoas com quem ela tem contato, essas famílias, esses jovens, para essa nova realidade? É isso, queria parabenizar o Roberto pela fala e me sinto contemplado pela fala do Roberto da necessidade, né, do investimento em educação, principalmente nas comunidades, né, que a gente sabe a dificuldade que é, e qualificação. Não adianta colocar só o jovem na educação, na escola, Roberto, e aí é nosso grande trabalho, nosso grande desafio, fazer como a gente qualifica essas pessoas, mas com qualidade, entendeu? Qualificar com qualidade, que essas pessoas sejam empreendedoras com qualidade, porque também, qual que é a grande dificuldade, e é o que a gente percebe, Mariana, e claro, o doutor Danilo e Roberto, é que muitas dessas qualificações, às vezes a gente qualifica esse jovem ou essas pessoas na comunidade, insere elas no mercado de trabalho, mas se você não tiver uma qualificação e um trabalho muito bem feito com essas pessoas, por exemplo, principalmente com os jovens, né? A gente dialoga muito com os jovens, e aí a qualificação vai desde da taça das favelas para que esse jovem possa inserir no audiovisual, de fotografia e tudo, quanto a Expo Favela, que é um evento que a CUFA realiza hoje em todo o Brasil. Acabei de vir lá de Fortaleza, a qual a gente tem uma Expo Favela, que a gente tinha pessoas como Abílio Diniz falando, mas também como a gente tinha a doceira da Dona Maria, que saiu da favela lá de Fortaleza, na mesma mesa que o Abílio Diniz. Então, nosso intuito é isso, é trazer as empresas, trazer a comunidade, de que forma que a gente qualifica com mais qualidade para essas pessoas, para que elas sejam inseridas. E o que a gente tem feito é isso. Então, como eu falei para vocês, a gente fez uma qualificação de 300 mulheres, nós fizemos um mutirão junto com o Sebrae, que era para qualificar, para ajudar essas pessoas ao MEI. Então tinha muitas pessoas do informal que não sabem ainda o que é o MEI, outros que abriram o e-mail, mas não deu continuidade, então o Sebrae vem aqui, abre o MEI e vai embora. E aí, como que essa pessoa dá continuidade ao projeto dela, a loja, o bolo, o que ela vai vender? Então, o que a CUFA vem é isso, a gente vem, chama essas pessoas, monta um grupo de trabalho e qualifica e dá um apoio para que essas pessoas consigam, daqui a pouco, estar com seus funcionários, com seus empregos. Então, a gente tem a parceria com a Caixa, fizemos com o Detal para qualificar esses jovens. Em Heliópolis, a gente tem uma parceria com a Adidas, então nós temos 520 jovens de uma escolinha de futebol que a gente qualifica esses jovens em várias séries. Então lá tem desde educação financeira, como psicólogo, como educador físico. Então a empresa vem e fala, olha, eu vou te pagar um educador físico. Eu falei, legal, eu vou formar um jovem aqui de MC, por exemplo. A gente tem um estúdio, que só que no estúdio de audiovisual e fotografia que a gente tem, eu tenho 40 jovens. Eu estava falando com vocês, os jovens estavam entrando para estudar. Mas como que eu qualifico esses jovens? Como que eu coloco esses jovens para ser um MC, por exemplo? E o que ele vai fazer quando ele começar a ganhar dinheiro? Então, o que eu falo para a Adidas? Legal que você está dando curso de audiovisual, esse jovem vai ficar fera, mas e quando ele ganhar o dinheiro? Então, eu preciso de educador financeiro, tem que ter um professor aqui para ensinar esse jovem. Então, o que a gente tem fazendo é isso, é qualificar com qualidade e buscando as empresas, trazendo as empresas para que a gente consiga inserir o máximo de pessoas no mercado de trabalho. Quer dizer, parece que o futuro é realmente essa parceria aí público-privada, né? E eu gostaria que a gente finalizasse, por favor, doutor Roberto, suas considerações finais, depois doutor Danilo. Bom, eu gostaria, principalmente é o seguinte, quando eu ouço o Marcelão falar,
nós temos que pensar em alguma coisa que chama transição justa. Não tem muita gente, como diz a ONU, ninguém pode ficar para trás. Agora, de que forma que a gente vai fazer com que ninguém fique para trás? Uma vez me perguntaram, meu escritório é perto da Cracolândia aqui em São Paulo, e o que a gente poderia fazer para tirar aquele pessoal daqui? Aí eu falei, tudo bem, e põe aonde? O que a gente vai fazer com eles? O que a gente pode oferecer para eles em termos de futuro? Então nós temos uma transição tecnológica importante, nós falamos em Uber, em uma série de coisas, a própria Amazon, né? É uma transição tecnológica importante e que não cabe todo mundo dentro dela. Agora, como é que a gente faz essa transição da maneira mais justa? A transição da maneira mais justa é exatamente o que a CUFA está fazendo, de dar apoio para jovens, para as pessoas que estão em situações mais vulneráveis e dar principalmente qualificação. Cobrar do Ministério do Trabalho, hoje nós temos fundo, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o maior fundo que tem no Brasil, que deveria estar dedicado, ele paga o seguro-desemprego, mas teria que estar dedicado também à qualificação profissional. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, é a transição justa. Como eu falei no início, é o seguinte, o mundo não para a gente se levantar, nós temos que ir junto, senão a gente fica para trás. Doutor Danilo? Perfeito. Reforçando aí, né, no âmbito legislativo, precisamos de modernidades, precisamos de pensar aí nas mudanças, em alterações que realmente contemplem essas novas formas de trabalho. O Marcivan, ele contou da história dele, uma história muito, muito bonita, né? Que veio realmente da periferia e se alinha um pouco com a minha, né? A minha história também, eu vim de uma periferia e assim como o Marcivan, você vê que isso é antigo, esse negócio do emprego informal. Eu fui um dos poucos que me formei, né? De onde eu vim. Tive amigos que morreram, amigos que foram presos, como infelizmente aconteceu com o Marcivan. E essa é uma realidade da nossa periferia já há muito tempo. Eu hoje tenho 40 anos, então já é uma realidade há muito tempo. Busquei na ocasião atividades informais, mas eu acho que hoje está mais fácil do que já teve, né? Na minha época eu realmente tinha que me deslocar para me desenvolver. E hoje a gente tem a tecnologia como algo importante. E o que a CUFA faz com o Marcivan hoje aí, intermediando essa iniciativa público-privada, é fundamental. Acho que e eles já devem estar olhando para isso, mas observar a tecnologia realmente como uma forma de entregar para essas pessoas esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento para que realmente, nesse aspecto, nossa sociedade consiga também avançar e como falou o Roberto, né, que a gente consiga também aí ter uma economia um pouco mais próspera. Muito bem, gostaria de agradecer a todos pelo debate de hoje, agradecer mais uma vez Roberto Nolasco, advogado trabalhista conosco aqui também, Danilo Schettini e claro, de forma remota mais uma vez conosco, Marcivan, presidente da CUFA. Gostaria de agradecer demais novamente pelo bate-papo hoje, a presença do economista Roberto Nolasco, advogado trabalhista Danilo Schettini e claro, de forma remota aqui conosco, Marcivan, presidente da CUFA. E claro, a você pela audiência e pela presença até aqui. Até o próximo programa.